Bem, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre compreensão e interpretação de texto, tá? Primeira coisa, eu deixo para vocês aqui eu deixo uma lista de exercícios de interpretação e além disso vocês têm uma trilha para fazer também, tá? Então fiquem atentos que hoje temos duas atividades. Aí a gente já começa com um meme de um bebezinho. Eu sei o que está falando, mas não estou entendendo nada. Esse é um problema às vezes muito recorrente, que é interpretar um texto. A interpretação ela é cobrada em vários locais e é extremamente importante tratar de interpretação. Então, vamos dar seguimento aqui. Primeira coisa, a compreensão. Existem dois tipos. Existe compreender o texto, que é a primeira coisa que você deve fazer, que é ler aquilo que está claramente no texto. Existem questões de compreensão que falam segundo o texto, segundo o autor, o texto informa que, ou seja, são coisas que estão explícitas, está lá no texto, tá? Existe a parte que é interpretar, em que você tem que usar os seus conhecimentos prévios, seus conhecimentos adquiridos no texto e ali responder essas questões. Normalmente as questões de interpretações começam assim: depreende-se, infere-se, conclui-se do texto que o texto permite deduzir que é possível afirmar a partir do texto, ou seja, está implícito, você não tá claramente lá, mas você tem que entender, se inserir no lugar do autor, usar sua compreensão e a partir disso encontrar. Então, compreensão é o tipo de questão que você não pode errar, porque está no texto, é só você ir lá e buscar aquilo como resposta. Em interpretação, apesar que existem várias margens para se interpretar um texto, pode ser que a sua interpretação esteja errônea. Então fique atento, tenha cuidado. As palavras podem assumir dois sentidos dentro de um texto. O autor pode usar ela no sentido figurado, que é o conotativo, ou seja, uma coisa metafórica, uma coisa que não é realmente aquilo que ele está falando, uma coisa que ele usa um trocadilho com as palavras. E pode ser que a palavra tenha o sentido denotativo, que seja o significado real, o sentido do dicionário, tá? Então pode aparecer esses dois sentidos no texto, tem que ficar atento para entender qual a intenção do autor do texto, do eu lírico. Aqui, presidentes e ratos. Nessa eu tenho mais a linguagem verbal do que não verbal. Primeiro eu tenho aqui o presidente dos Estados Unidos, até então Barack Obama, presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Observem que o título serve para os dois. Só que eu tenho que entender que, primeiro saber quem que o Barack Obama é considerado um bom presidente. O sentido de rato aqui é um sentido literal, observe. O rato aqui é realmente um rato. Quer dizer algo tipo da Casa Branca, lá está infestada de ratos. Já no Brasil, os ratos, na verdade, não são ratos. São pessoas que acompanham o presidente, são pessoas que não são legais, são pessoas espertas, é esse sentido. Então, aqui sentido literal, aqui sentido figurado, tá? Então, fiquem atentos a isso, ao que o texto quer dizer. Lembrando que interpretar texto também não é só ler texto. A interpretação ela pode fazer por parte visual, o texto não verbal. Aqui eu tenho a mistura do texto verbal e o texto não verbal aqui embaixo. Existe uma pré-compreensão. O texto, para a gente interpretar, ele se divide em algumas partes. Você já tem conhecimentos prévios sobre determinados assuntos, mesmo que sejam poucos. Temos também a parte que é compreensão, que é quando você lê propriamente o texto, você pega com informações que estão lá dentro já, tá? E você, a partir disso, você consegue entender o contexto, as informações que estão ali sendo inseridas. E você associa a sua pré-compreensão com a compreensão para interpretar. Ainda temos a interpretação, que é, na verdade, a associação dos seus pré-conhecimentos com os conhecimentos que você adquire no texto. Você, inserido no contexto, você faz essa interpretação. Que é esse que é o propósito de todo o texto, que você já vem fazendo há muito tempo. Há várias possibilidades de leitura de um texto, tá? Igual eu falei com vocês, o texto ele pode ter várias possibilidades de leitura. Contudo, o texto nem sempre, tudo que você interpreta está correto. Tem que ter muito cuidado com isso. Aqui, por exemplo, eu tenho já a interpretação de um texto de uma linguagem não verbal. Observem que esse símbolo aqui é um símbolo de quê? É um símbolo que indica um portão de uma faculdade, em que as pessoas entram, elas já são informadas. Aqui só tem a linguagem não verbal e eu consigo fazer essa interpretação.
tá? A linguagem verbal é toda a comunicação escrita. Aqui eu tenho uma linguagem mista, que é a mistura dos dois. A imagem está muito ruim, mas a gente vai entender. Aqui a gente tem uma sala de aula pública e diz o seguinte: o que mudou nessa frase? O aluno responde: nada. E a frase no quadro diz: é frequente o descaso com o ensino público. E o descaso é mostrado na sala, na estrutura, na precariedade da sala de aula. E para eu analisar esse texto, eu tenho que trabalhar com a linguagem verbal e linguagem não verbal. Mas existem textos que, como que eu vou deixar para vocês, é somente com linguagem verbal. Fiquem atentos. O eu lírico, o eu poético, é aquele que é a voz de quem fala, tá? E o eu lírico, ou o eu poético, quando o texto for poético, é diferente de quem é o autor do texto. Eu posso escrever um texto, mas eu posso assumir um personagem. E o eu lírico é aquele personagem assumido, e não o autor do texto. Fiquem atentos a isso, tá? E aqui, esse daqui está muito pequeno para vocês lerem. Não interessa no momento. Então, nós vimos que nós temos que interpretar. Leiam com calma o texto. Façam uma leitura inicial, depois façam uma segunda leitura, pelo menos. A primeira leitura é chamada leitura de reconhecimento, e a segunda leitura é uma leitura já de mais compreensão e interpretação. Primeira leitura de contato. É essencial, no mínimo, 2 leituras, tá bom? Resolvam os exercícios propostos de interpretação e a trilha também, que envolve uma parte gramatical.